Oi, pessoal. 안녕하세요. Talvez vocês não esperassem, né, que eu fosse postar alguma coisa ainda no fim do ano. Espero que eu tenha postado no fim do ano. Vamos ver. Bom, faz tanto tempo, né, que eu não posto alguma coisa aqui. Eu sempre tô pedindo desculpas, né, que eu fico atrapalhada e não posto. Bom, hoje, talvez vocês tenham visto pelo título, né, é um assunto um pouquinho mais pessoal, né. Eu não costumo falar muito de mim, assim, na minha vida pessoal. Acho que nas mídias sociais, em geral. Talvez só mostro muito meus gatinhos, porque eles são muito mais divertidos, né, que a minha vida. Bom, então hoje, eu vou ensinar algumas coisinhas, 5 palavrinhas em coreano, né, não muito comuns, e que tem a ver com saúde, tá? Saúde, mais especificamente a minha, né, e que tem muito a ver com, assim, minha vida em geral, né. Então são 5 nomes de doencinhas, né, que eu tenho lidado com elas, né, ou pelo menos condições, né, algumas condições, né, de saúde, que eu tenho que lidar. Talvez algumas eu consiga eliminar em algum tempo, não sei, mas vamos lá. Bom, antes de tudo, deixa eu desejar um feliz ano novo para todo mundo, né, um feliz 2022, 새해 복 많이 받으세요, né, recebam muitas alegrias nesse novo ano, literalmente é isso, né. Que 2022 seja melhor que 2021. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim. Se você não tiver paciência de ouvir, né? Se você quiser aprender coreano, mas eu acho que não vai ser muito útil esse vídeo. Talvez só por causa dos nomes das doencinhas, né? Que não são tão comuns assim, né? De se aprender num livro. Bom, vamos lá, então. A primeira delas, que eu já convivo há muito tempo, é uma garota chamada Diabetes. Desde 2010? 2010, Então já faz 11 anos, nossa, tudo isso, 11 anos que eu convivo com ela, com a diabetes, que em coreano é 당뇨병, 당뇨병, tá? 당뇨, engraçado, literalmente seria açúcar na urina, né? E 병 seria doença, tá? Então é uma doença do açúcar na urina, né? Basicamente é isso, a diabetes. Não sei se vocês conhecem, eu vou explicar bem rapidamente aqui. A diabetes é uma doença autoimune, né? Que faz com que seu corpo, por uma razão X, né? Ela comece a atacar as próprias células que produzem a insulina, né? E nisso acaba zoando a produção de insulina. Então tem gente que não tem não produz, né? Ou tá bem defasado, ou a insulina não consegue chegar direito a fazer o trabalho dela. E basicamente assim, a insulina é é o hormônio que processa o açúcar no corpo, né? Então, para transformar o açúcar em energia, né? E você tem energia para fazer as coisas. E como a insulina ela está em falta no seu corpo, né? Quem é diabético, o açúcar, né? Ele fica rodando no seu sangue. E isso causa um monte de problemas. E nisso, né? Como você não consegue eliminar, o seu corpo joga um monte de água para eliminar não. Como você não consegue processar esse açúcar, o seu corpo joga um monte de água para poder eliminar, né? Pela urina, principalmente. Por isso que, né? A sua urina fica doce. Nunca experimentei para saber, mas não, é doce. E aí eu descobri isso em 2010, do nada, né? Foi muito repentino. Comecei a ter os sintomas, né? Muita fome, comi que nem uma draga. Comecei a emagrecer muito. Em um mês, que eu, né, até eu perceber que estava com esse problema, em um mês eu perdi 5 quilos do nada, sem fazer nenhuma mudança, né? Só comendo mais e mais, aí eu percebi, tem uma coisa errada, né? Tomava muita água, de uma vez, toda hora tomando, porque, né, o açúcar tá lá no sangue rodando, você tem que eliminar de alguma forma, então dá sede, né? O corpo pede água para poder eliminar. E aí, nisso eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? E toda hora eu ia no banheiro, né, pra eliminar. E aí eu procurei no nosso amigo Google e ele me indicou milhões de sites, assim, diabetes. Aí eu fui fazer exame de glicemia, estava altíssima, né, em jejum. E aí eu comecei o tratamento, né. Até hoje faço tratamento com insulina, né, sou insulinodependente, sou tipo 1. Então o meu corpo praticamente não produz insulina, né, muito pouquinho. E aí eu preciso da insulina para viver o resto da vida, né? Aí tem que comprar e tal, todas as coisinhas, furar o dedo. Enfim, essa é uma das minhas amiguinhas, né? Que eu tenho que aprender a conviver com ela. Ela é muito chatinha, mas fazer o quê? Até aparecer uma cura,
dá pra viver de boas, né? Tem que comer menos doces e tal, controlar. Se for comer, né? Aplicar direitinho a insulina, essas coisas. Fazer exercício, que ajuda a melhorar a sua sensibilidade à insulina, né? E etc, né? É melhor pra viver, claro, exercício. E a outra amiguinha que eu convivo há muito tempo, desde 2012, que eu percebi, né? Pelo menos. É a nossa amiguinha Urjun. Urjun, né? Pode ser Urjun, ou então, que é o nome mais completo que eu achei aqui, é Juyo Urjangye, que é a depressão. Sim, desde, que eu falei, em 2012, né? Que eu realmente percebi que tinha uma coisa errada, que eu não estava, né, produzindo, não estava funcionando. Por muitos motivos, consegui perceber, né? Não conseguia mais trabalhar direito, nada fazia sentido. E aí foi que percebi que tinha alguma coisa errada, né? Minha irmã percebeu também. Na época eu larguei tudo que eu tava fazendo, sabe quando você dá o F, né? E larguei tudo, meu trabalho, tudo assim, as amizades, eu parei de sair, não queria fazer nada, sabe? E aí foi que minha irmã falou, então eu tive a oportunidade, né, super, super grata, ela falou, ela morava nos Estados Unidos na época, né? Ela falou, então vem aqui, né? Vem ficar um tempinho comigo, né? Eu fui lá, gastei, usei todo o dinheiro que eu tinha, que já não era muito, gastei tudo, fiquei zerada. E aí eu fui, né? Fiquei lá um tempo, foi bom, conheci muitas coisas, passei, conversei mais com a minha irmã, fiquei bem mais próxima dela. Fiz um namorado lá, que era coreano, inclusive, descendente, né? Nascido lá. Mas não deu certo, né? A gente continuou junto por uns 2 anos ainda, mas não deu certo. Foi um relacionamento bacana pra se conhecer, né? Ele era muito parecido comigo, então a gente se entendia muito bem. Mas era uma pessoa bem difícil, assim, né? De família muito difícil também. Não aceitava um relacionamento, né? Por eu não ser descendente de coreanos. Japonesa, né? Brasileira ainda. Então não deu certo, né? E aí, voltando pro Brasil, depois de um tempo ficando lá, né? Eu comecei tratamento com uma psiquiatra. E aí tem a outra amiguinha que eu conheci, né? Não somente a Urjun, né? Que esqueci de falar isso, né? Urjun é a depressão no sentido mais geral, assim. Quando você tô meio deprê, tô pra baixo, né? Pode falar Urjun. Mas o quadro de depressão mesmo, que você precisa de tratamento, como foi o meu caso, aí é esse outro nome, né? Juyo Urjangye, né? Esse é a doença mesmo, né? Chama de depressão tudo, né? Ficou um pouco banalizada, né? Mas, assim, a depressão é como se fosse a diabetes, por exemplo. O corpo para de funcionar direito, né? Uma parte, né? Uma pecinha do nosso corpo para de funcionar, começa a soltar o alarme, né? O funcionário do nosso corpo não tá funcionando direito. O que precisa? Aí taca um remedinho, né? Um medicamento que ajuda a funcionar. A insulina faz isso. E o antidepressivo também. O que acontece? A depressão nada mais é, assim, quimicamente falando, uma falha na troca de informações entre os neurônios, né? Então, essa falta de informação, de conexão entre os neurônios, né? Acaba causando essa depressão. Não tem prazer em fazer as coisas, não tem prazer em viver, praticamente. Então, nada faz sentido. E aí, quando os neurônios conseguem se comunicar direito, né? Que é o que o antidepressivo faz, né? Não vou explicar exatamente também, que eu não sei muito bem, mas, assim, essa recaptação de serotonina começa a passar serotonina entre os neurônios, além de outros hormônios, né? Que também ajudam a ficar mais feliz. E aí você volta a funcionar bem. Tá? Então, é uma falha mesmo. Tá lá um alarme apitando, só que, assim, como é na cabeça, né? É aquele negócio, o médico, ele não consegue colocar seu cérebro no microscópio e falar, olha, você tá com um problema aqui, vamos colocar um remédio aqui. Não dá, né? E aí as pessoas falam que depressão é bobeira, que é da cabeça. É da cabeça, realmente, né? É um probleminha no cérebro. E aí quando você resolve com um medicamento, e também psicoterapia, né? Não é tão fácil.
né? Às vezes não é simplesmente só químico, né? Tem muita coisa comportamental que você tem que trabalhar, né? Não é só o remédio que resolve. E aí, bom, enfim, essa é a situação da depressão. Eu faço até hoje tratamento, continuo, né? Mas assim, melhorei 100%, se pudesse falar 200%, né? Mas assim, melhorei muito, muito. Nem dá pra pensar que eu tive depressão. Mas eu continuo, porque se eu paro, eu ainda caio às vezes, né? Então, eu tenho que manter pequenas doses. E também por outros, né? Tem um pouco de tique, algumas coisinhas, né? Que eu preciso também né, do acompanhamento do medicamento, que ajuda nisso. E aí, o que era mais? E nessa época que eu tava em depressão, que eu parei completamente com todas as atividades do coreano, né? Do aprendendo coreano. Canal, o blog, né? Ficou paradérrimo, tá parado até hoje, né? Mas assim, eu parei completamente. Eu desisti de tudo aquilo, eu não queria mais fazer. Não queria fazer nada. Né? E aí, eu achava, inclusive, que assim, era besteira. Que eu não deveria nem investir mais tempo em coreano, né? E até que minha irmã falou, nossa, olha como você é ótima professora, né? Olha os seus vídeos, seu canal, tudo que você fez. Eu acho que você tem que investir nisso, né? E aí eu continuei, né? Depois que eu tava melhor, claro, né? Porque quando você tá ruim, você acha que nada vale a pena, né? Nem almoçar, nem escovar os dentes, né? Então, por isso tantas pessoas acabam, né? Ficando desleixadas completamente, porque nada faz sentido, né? É aquela coisa. E não adianta falar pra um depressivo que não fique assim, né? É que nem você falar, não fique com calor, tá com sol, mas não fica com calor não, é besteira. Tem coisas que não dá, né? Então tem que tomar muito cuidado no que você fala pra alguém que está com depressão. Enfim, e aí, isso é muito importante. Aí quando eu fui na psiquiatra, contei, né, o que eu tava sentindo e tal. E aí ela falou, olha, além da depressão, né, tem outras coisas que fazem com que você chegue nesse ponto, né? E aí tinha muitas coisas que eu já tinha passado na minha vida inteira, desde criança. É uma condição que eu tenho que desencadeou tudo isso, né? Eu começo a ficar mais pesada. Sabe quando você, como falam, né? Microagressões a vida inteira. E aí chega um ponto que você, né? Você despiroca, né? E aí eu tava mais ou menos nesse ponto. E aí ela falou que você é sociofóbica, né? Ou seja, você tem fobia social, né? Chamam de ansiedade social, mas é fobia social. O nome do quadro clínico mesmo, né? Fobia social, ansiedade, sei lá, enfim, fobia social. Ou seja, eu tenho fobia quando estou entre as pessoas, né? E isso era uma coisa que eu sentia desde criança, mas nem sabia que existia uma condição, né? Assim, clínica estudada. Então eu sempre fui assim, as pessoas achavam que eu era simplesmente tímida, né? Demasiadamente tímida. E realmente, eu sou tímida, né? Eu sou introvertida, né? Eu preciso do meu tempinho, né, sozinha, eu ficar mais quietinha no meu canto. Mas não quer dizer que isso era normal, né? Chegar a ser um ponto que estava prejudicando a minha vida. E essa fobia social, que eu costumo... Às vezes eu falo sociofobial, sem querer, porque é só ser fobia. Ou fobia social, aí eu falo sociofobial. Também a psiquiatra dá risada. Enfim. E fobia social em coreano é literalmente isso, né? É sarhue, que é social, sociedade, sarhue. E o 공포증 é fobia. 공포 é medo, de certa forma, é um terror, né? E o 증 é quando você coloca junto, é tipo um sintoma ou uma doença, né? Então, 공포증 é a fobia. E aí a fobia social é isso, né? Você evita ao máximo se expor, porque você tem a sensação ou impressão de que o tempo todo, constantemente, os olhos alheios estão te julgando. Até quando você vai sei lá, vou fazer compras, eu tinha medo de falar no caixa, ou pedir queijo lá nos frios, né, do balcão. Minha mãe falava, vai lá pegar 100 gramas de queijo, lá, presunto. Era um terror. Não, era a dificuldade de falar e ser
exposta, né, a alguém ou outras pessoas e errar, falar errado, esse tipo de coisa, né? Para quem não tem esse problema, falar que bobagem, né? Mas é algo que você não tem controle, né? É super difícil de fazer certas coisas que exige treino, sabe? Uma coisa que é tão normal para uma pessoa, uma criança, um adulto que não tem esse tipo de medo, né? Não tem esse bloqueio, essa sensação de que você está sendo constantemente julgada pelos outros. E claro que eu não tô, né? Não tô sendo julgado. Não. Você acha que alguém tá se importando se como é que eu vou pedir o queijo? Se é 100 gramas, 100, 200, 300, sei lá, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Ou eu falo errado, ou não sei se é parmesão ou é prato, sei lá. Coisas assim. Você começa a fantasiar milhões de coisas, você cria um fantasma na cabeça. E eu sei que é bobagem, né? Assim, não é saudável. Bobagem no sentido de não é saudável, né? Mas não, a gente não tem controle. Por isso que é um quadro clínico, é uma condição. E esse sarro com Putin, eu tenho a vida inteira, né? E só depois de muito tempo que eu fui perceber. Medo de fazer tudo, de falar em público, eu fico vermelha, assim, e todo mundo fala, ai, você ficou vermelha. Pior coisa, falar pra alguém que fica vermelho que você está vermelho. Fazer a pessoa tímida ou, né, sociofóbica ficar em evidência é a pior coisa, tá? Então, por exemplo, falar, nossa, você fala tão pouco, né? Eu sempre falei muito pouco, aí a gente tá numa mesa, eu falo, nossa, Eileen, para de falar que você tá atrapalhando os outros. De tão pouco que eu falava, que eu não falava nada. Então, sempre tinha essa piada. Provavelmente você já ouviu ou já ouviu alguém falar isso pra uma pessoa, ou você mesmo já ouviu, ou você já fez essa piadinha. Então, não faça, tá? Se você já fez. Não é agradável. Quem não fala muito não é porque não gosta de falar. Às vezes é, né? Mas ela tem dificuldade com isso. Então, se você evidencia uma falha, que para a pessoa é uma falha, né? Para as outras não é. Por isso que as pessoas brincam, né? Mas para quem acha que isso é uma falha, é muito agressivo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, sempre eu ouvia isso, né? Tipo, nossa, todo mundo fica em silêncio porque a Eileen vai falar. Era muito difícil. E aí que eu não queria falar mesmo, né? Então, assim, depois que eu comecei o tratamento, o medicamento me trouxe como se, assim, eu desse um foda-se mesmo pra tudo. Não me importo mais. Claro que eu ainda tenho minhas dificuldades, até pra ir no mercado hoje, não tô nem aí, mas tanto que eu dou aula, né? Falam na frente, eu tô todo momento sendo julgada, né? Aqui no YouTube, e os meus alunos mesmo, online ou presencialmente, né? Quando eu dava aula presencial. Então, as pessoas até falam assim, é uma falta de autoconfiança. E realmente é. É falta de autoconfiança no que você sabe ou não sabe fazer, né? Tem gente que consegue improvisar coisas que nem sabe, mas consegue falar. Eu não consigo. Eu tenho que preparar tudo, né? Então, esse é o medo de errar. E aí... Bom, nem sei mais o que eu tava falando. Aí isso tem a ver com um outro probleminha aqui que apareceu na minha vida. Bom, enfim. Outra coisa que acontecia muito comigo, muito, muito. Né? Esse negócio de zoarem que, você tá falando muito. O bullying proposital, né? Bullying, antigamente, né? Quando eu era criança, não se falava essa palavra bullying, mas era isso. Assim, as crianças não sabem, né, o que estão fazendo, mas por ser diferente, ter os olhinhos puxados. Eu nasci numa cidade pequena que não tinha descendentes japoneses lá, era uma das únicas, né? Então, na escola, né, todo mundo olhava pra mim, nossa, as crianças me viam, ou quando eu já tinha crescido e criança me olha, nossa, né, nunca viu, é um ET, tem olho puxado, é diferente, né? Então, eu sempre me sentia diferente. E nunca pertencia, né, a certos... não pertencia àquele lugar, né? A cidade, era italianos, onde eu nasci, Vinhedo, né? Uma cidade pequena, interior de São Paulo, uma cidade de italianos, né? Então eu tinha essa aparência estranha, já me falaram tantas vezes, volta pro seu país. Voltar pra onde, né? Poxa, eu nasci aqui. Aí, então eu sempre cresci sendo a diferente, né? Pode parecer besteira para alguns, que já sofreram muito mais, por exemplo, racismo, né? Por cor de pele, que é terrível, né? Então, inaceitável isso. E para mim, o fato de ser oriental, descendente, né, de japoneses,
essa cara, né? Japonesa, sim, eu sou japonesa, apesar de dar aula de coreano. Era difícil, porque você se sente diferente. Ainda mais quando você é criança. Você quer fazer parte de algum grupinho, né? E aí eu sempre era vista diferente. E, além disso, eu tinha um nome estranho. Eu tenho, né? Ailin, que se escreve, né, com A-I-L, 2-S-N. Até hoje não tenho dificuldade de sempre falar meu nome. Tem que soletrar. Falam errado. Alien. Então, ouvia muito Alien, né? Professores, inclusive, né? Faziam bullying. Na época, não se falava tanto assim, né? O professor zoava com o aluno, né? Na época, até parece que eu nasci em 1800, né? Na década de 90, 90 para 2000, professores zoavam os alunos, né? Então eu ouvia muito piadinha de alien entre os alunos também, os amigos. E aí nisso você vai sempre sendo evidenciada de uma maneira não muito positiva, né? E aí para quem tem essa sociofobia, sociofobial, é difícil, você se machuca 10 vezes mais do que uma pessoa, né? Que não tem isso. Minha irmã, por exemplo, mandava tudo a merda. Vai se fuder, quem é você pra ficar falando isso de mim? Então, mas eu não conseguia, né? Aguentava e sofria. Essas microagressões vão ficando cada vez mais né, fortes pra quem recebe. E isso vai doendo. Até que desencadeou na depressão. Enfim, e aí, com o tratamento, né? Eu comecei tratamento. Já faz muito tempo que eu faço tratamento. Eu tô muito, muito melhor. Nem se compara, né? Já falei isso. E tanto que dou aula, né? Comecei a dar aula, coragem de falar em público. Isso é um absurdo na época, né? Quando eu era... antes, né, de ser diagnosticada, ou saber que eu tinha um problema, né? Até então, eu achava que eu era assim. E que eu era inadequada, né? Sempre achei que eu era inadequada e que os outros estavam corretos. Sempre eram muito melhores que eu, em tudo. Então... eu só aprendi a conviver com isso. Até que não aguentei mais. E o que eu fiz? Aí eu fugi, né? Larguei o trabalho, fugi até do país, né? Literalmente. Fugi pra minha irmã, né? Que ela me chamou. Enfim, mas então essa era a opção que eu via até ver o tratamento. Poxa, então não é culpa minha eu ser inadequada. Eu nasci assim, né? E aí eu preciso de um remedinho. Ainda bem que nasci nesse século, né? Quer dizer, que eu vivo neste século. Porque eu nasci no século passado, né? Antes de 2001. E aí, nesse século já tem tratamento para muita coisa, né? Se sabe de muita coisa. Informação, graças à ciência. Então, consigo viver muito bem, né? Continuei o canal, inclusive, né? Este canal. Recomecei em 2015, acho que foi 15, que eu retomei ele, né? Tava trabalhando. Já com EAD, né? Opa, a câmera parou de funcionar. Então, eu já trabalho com EAD já há bastante tempo, né? Com educação à distância. Então, foi só uma continuação, assim, do que eu já trabalhava. Eu fiz o blog, o canal e tal. Que eu trabalho com educação à distância desde 2007, 2008, né? Que eu comecei. Porque era tudo em flash. Que coisa. Hoje em dia já tá tão mais, né, avançado. E aí, começando a dar aula, né, comecei a me desenvolver muito, né, me conhecer muito mais, fazer terapia também, me conhecer melhor para viver melhor, né? Se você se conhece melhor, você consegue lidar melhor com as situações e não sofrer, né, à toa, né, entre aspas. Mas assim, sofrer menos, né, viver melhor. Se conhecendo, nada como autoconhecimento. Parece papo de coach, mas é isso mesmo. Assim, a gente vive melhor. E aí, vivendo melhor dessa forma, eu comecei a me desenvolver mais. E aí, dando um fast forward, né? Ia falar fast forward pra frente, né? Pulando até este ano de 2021, né? Tô até perdido. 2021. Pandemia já rolando. Ainda bem trabalhando de casa, né? Desde antes, desde 2018 que eu tô trabalhando de casa, fazendo home office. Então, larguei todo, né, meu trabalho CLT, numa ótima empresa. Larguei tudo pra me dedicar ao ensino, né, online. No coreano online, no Pera-Pera também, onde eu dou aula de japonês. E continuei, né, trabalhando com isso. Aí chegou a pandemia. Pude continuar normalmente, né? E, tendo essa condição muito sociofóbica,
claro que muito mais controlada, para mim, ficar em casa não foi um problema, né? Então, até que eu vivi bem esse período, né? Ajudei, né? Quem tinha que ajudar, minha mãe, que sempre estava meio nos perrengue, né? De dinheiro, então eu consegui ajudar melhor, meu pai também. E nisso eu comecei a morar com meu namorado, a gente mora junto já há 1 ano e pouquinho. A gente já namora bastante tempo, e aí a gente começou a morar junto ano passado. E aí, todo esse período, né, da pandemia, aumentou muito meu trabalho, né? Assim, o número de alunos, tanto do coreano online, né? Quer dizer, do coreano online. E aí veio o Pera também, né? Que é o curso de japonês. Então, tinha muito trabalho. E o meu trabalho, e aí entra uma parte muito importante. Meu trabalho não depende só de mim, né? Eu preciso de outras pessoas. E as outras pessoas precisam de mim. E nisso eu precisava criar o quê? Organização. Opa, enfia a cara aqui no microfone. Precisava de organização. E aí eu comecei a perceber que a minha capacidade de organização é assim, ó, nível baixíssimo. O quanto eu tenho de criatividade, como dizem, né, é proporcional, inversamente proporcional ao meu nível de organização. E aí que eu comecei a perceber que, assim, tava incomodando os outros, né? Tava atrapalhando o trabalho dos outros. Tanto do coreano online quanto do Pera. E do meu namorado, né? Porque a gente começou a morar junto e tal. Muita coisa muda, né? A convivência e tal. Você tem que aprender a respeitar, né? O jeito do outro ser. Eu também tenho que impor os meus limites, né? Colocar o que eu consigo, o que o outro pode fazer comigo, o que não pode. E aí, nisso, eu comecei a me perceber muito mais, né? E também voltei a fazer terapia. E nesse tempo, percebi, assim, uma mudança muito grande de estresse, nível de estresse, de cabelo caindo. Nossa, tinha muito cabelo caindo. E aí eu percebi o quê? Eu não, né? Minha irmã, que novamente me ajudou, minha melhor amiga, me ajudou falando assim, olha, você deveria fazer um exame de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida, que eu poderia ter. E aí, demorei muito até aceitar essa ideia e fazer o teste, né? Um testezinho, assim, desses online mesmo. Não é o teste neuropsicológico, não. Testezinho. Eu gabaritei. Porque, assim, tem sintomas que muita gente... É normal, todo mundo tem um pouquinho de esquecimento, de não prestar atenção nas coisas, de ser muito ansioso. Todo mundo tem. Mas aí eu comecei a perceber que isso estava envolvendo todos os aspectos da minha vida. Todos. E aí comecei a pensar em tudo o que aconteceu quando eu era criança, né? Desde que eu era criança, e todas as coisas que acontecem com crianças que têm déficit de atenção e que eu sofri. E eu não sabia, né? E aí tá tudo o quê? Meio mascarado com todas as minhas outras características, né? Porque ter uma doença não significa que você vai seguir à risca todos aqueles sintomas, né? Cada um tem uma vida, um jeito. E aí fui fazer, né, um exame, conversar com um psiquiatra, meu atual psiquiatra, né? Eu tinha mudado já de psiquiatra. E ele falou, realmente, você tem todo... Ele me deu o diagnóstico, comecei o tratamento e tudo mudou, tudo. Me sinto uma nova pessoa. Já faz alguns meses, quase meio ano que eu tô fazendo tratamento de TDAH. E assim, geralmente quando a gente fala de TDAH, pensa em que uma criança muito hiperativa, que não fica quieta, né? Tem formiga na bunda. E eu não era assim, não era. A minha hiperatividade não é tão pronunciada, né? Ela é muito mais mental do que física, assim, né? De ficar, nossa, não para quieto. Eu tenho essa ansiedade, mas ela não é tão pronunciada porque tem os outros aspectos, né? Dessa fobia social, né? De sempre não querer aparecer, né? Totalmente contrário de quem tem hiperatividade, né? Aquela criança que atrapalha a classe e tal, né? Eu não era assim. Era super quietinha, mas minha cabeça não para. Ela não parava, desde criança. Então eu faço associação a todo momento. Tanto que eu me perco nos vídeos, não sei se vocês já repararam, mas tô explicando uma coisinha.
de repente, fez uma piada ou faz relação com outra coisa, eu não sei mais onde eu tava. Então, esse é o negócio. A cabeça de alguém que tem TDAH, ela não consegue focar direito. Então, assim, é como se fosse isso. Você fala A. A me leva para B. E B leva para Z. E Z, aí até voltar para o A, o que eu tava fazendo, né? Então, é aquela coisa. Às vezes eu vou levar a roupa para lavar, aqui na máquina de lavar. Aí eu vou buscar minhas roupas no quarto. Aí no quarto eu encontro, sei lá, eu vejo que esqueci meu caderninho ali do lado da cama. Aí eu pego o caderno, preciso levar pro meu quarto guardar. Aí nisso eu penso, mas eu tenho que anotar na agenda alguma coisa. Aí eu paro. Aí eu vou no computador. Aí o que eu tinha que fazer mesmo? Aí eu vou pra cozinha. Tem que pegar, tô com sede. Aí eu vou na cozinha, pego a água e nisso eu lembro que eu tenho que anotar as coisas pra fazer compra. Aí no fim, o que era pra fazer no começo? Não vai pegar a roupa e eu não fiz. Então, isso era todo dia, todo dia. E por isso que é desorganização total, né? E todo dia, até eu perceber que isso era uma condição e não era simplesmente eu que era inadequada, novamente, né? Foi um baque, assim, né? E aí, quando eu comecei a tomar remédio, eu me senti normal. Uma cabeça normal. Que eu nunca tive, né? E hoje em dia, ainda não tenho, né? Mas melhora muito a minha capacidade de concentrar, de ficar numa mesma atividade. Uma coisa muito difícil. Quando eu tô preparando aula, eu não consigo ficar focada só na aula. Eu tô fazendo, de repente tô fazendo outras coisas. Principalmente internet, né? Tem que desligar tudo pra fazer. Então, tô fazendo outra coisa. De repente, eu levanto pra fazer uma outra coisa. Aí a aula não sai. Sai o quê? De última hora. E desde que eu comecei a tomar, mudou muito. Tô menos prolixa. E consigo, né, render mais. Dar conta das coisas. Isso é importante. E nisso também, essa capacidade de associar muita coisa com outras, né? Fazer muitas associações. Que nem eu falei, leva pra B, leva pra Z, e sei lá o quê. Nisso também vai fortalecendo toda essa criatividade, né? Muitas associações. E isso, né, sempre foi um forte meu, que acabei tendo muita sorte de cair nessa área de línguas, né? De ensino, que eu gosto muito, sempre gostei. Então, foi assim que eu acabei caindo dando aula, né? E aí, ó, uma coisa que eu esqueci, fala como que é TDAH em coreano. TDAH é um nome gigante, porque é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em português, né? Em coreano é 주의력, né? Que é capacidade de atenção, 주의력, 결핍, que é déficit, né? Não consegui fazer isso, 과다, que é o excesso, 행동, que é uma ação, né? Ação, movimento, 장애, então é o distúrbio, né? Então, o distúrbio de déficit de atenção, de falta de atenção e excesso de movimento, né? De hiperatividade. Né? E é isso, né? Eu tô fazendo tratamento, tudo tem melhorado. E a última palavrinha que eu vou relacionar, que na verdade eu descobri antes do TDAH, que foi recentemente, né? O TDAH faz meio ano. É uma coisinha que eu até tirei, né? Mas eu estou usando aqui uma talhinha, né? Tenossinovite. Terrível. Tenossinovite é tipo uma tendinite, só que é a inflamação da bainha do tendão, né? Então, antes que eu me esqueça, né? Em coreano, tenossinovite é koncho-yom, né? Koncho é a bainha, né? A bainha do tendão aqui, né? Koncho. E esse yom seria o ichi, tá? É uma condição, né? Doença. E aí eu tô meio pelejando com isso, né? Porque, nossa, dói muito. E eu sou destra, mas o que tá zoado é minha mão esquerda, meu pulso esquerdo. Fiz ressonância e tal, e aí apareceu lá, tenossinovite. Que raios é isso? Nunca ouvi falar. E dói muito, muito. Uma inflamação, né? Que tá até meio pulado aqui, meu ossinho. Horrível, né? Não senti meio... Mas dói. E aí, é zoado que, assim, um dos tratamentos é
é um corticoide, né? A injeção de corticoide, que ajuda, nossa, na mesma hora, assim, daqui 1 ou 2 horas, a dor some. É muito bom. Só que eu tenho o problema da diabetes. E aí eu não posso, né? Porque desregula toda a minha glicemia, né? Então não dá pra tomar. E aí eu fico, né, sofrendo com isso, tomando os anti-inflamatórios e tal. Vamos ver, eu ainda preciso retornar no médico, né? Pra ver o que eu posso fazer. Mas essas são as minhas, né? 5 amiguinhas que eu convivo. Dona 당뇨병, né? Que é a doença do xixi doce, né? Do açúcar na urina. 우울증, né? Que é a depressão, né? Ou só o ânimo deprê, né? Mas aí a doença mesmo, o quadro clínico é 주요, que é o tipo grande, né? Major, né? Como fala? Grande. 우울장애, né? Então é o déficit. Déficit? É uma condição de depressão grande. Esse é o nome mais clínico. Aí temos a fobia social, que é o 사회공포증, né? Esse é literalmente, 사회 é a sociedade, 공포 é medo ou terror. Tem até 공포 영화, por exemplo, que é filme de terror. Esse 증 é uma doença, né? Vamos dizer. Transtorno. Transtorno é uma boa palavra. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o 주의력, né? Que é a capacidade de atenção. 주의력, 결핍, 과다, 행동, 장애. Que coisa, né? O 장애 é igual do 우울장애, da depressão. É esse que é né? Também é uma condição, esse transtorno. E a tenossinovite, minha amiguinha, super legal, que é o conchoyom. Então é isso. Quem teve capacidade ou saco pra me acompanhar até então, não sei nem quantos minutos já deu, porque parou de gravar uma hora aqui, enfim. Essa um pouquinho do resumo da minha saúde. Por isso que eu morro de medo de pegar Covid. Eu não quero pegar de jeito nenhum. Me protegi até agora e eu não quero pegar. Porque se eu pegar, vou apodrecer, eu acho. Sei lá, eu sou tão podre, né? Então eu tenho que cuidar muito da minha saúde. Mas eu me vacinei, já tomei, né, 1000 doses já. Todas as possíveis. Tomei as 3. Aliás, eu sempre fiquei tão pé da vida com a diabetes, mas ela me serviu de uma coisa. Ela me permitiu me vacinar relativamente cedo. Que comorbidades, né? Palavra da moda na época, né? Quando estava todo mundo preocupado com a vacina. Então, tomei relativamente cedo. Quando chegou a minha idade, para pessoas com comorbidade, eu tomei. Então, para alguma coisa serviu, né? Ser diabética. Enfim. Mas é isso aí. Esse foi um pequeno resuminho da minha vida até então. Então, assim, uma informação importante, né? Pra deixar pra vocês assim. Eu, que tenho esse canal que é relativamente grande, né? Super agradecida, né? Totalmente por tudo que tem acontecido, né? Que tenho conseguido manter esse canal, apesar de não manter, né? Mas ele está sempre crescendo, porque tem sempre pessoas mais interessadas, né, em coreano. E apesar disso, a depressão me fez querer parar tudo, né? Largar tudo. Eu, de certa forma, larguei, mas eu consegui voltar depois. Então, não subestimem, né, a depressão. Ela não é uma coisa tão simples ou da cabeça. Então, se você conhece alguém que tem, não fale o que você não tem certeza, né? E não fale que é besteira, tá? Não force nada, só, né, fale que tem que se tratar, procurar uma ajuda, né? Se precisar de ajuda, você está aí pra ela. Aí, não aqui, lá, aí, pra ela. É isso, né? Porque a depressão faz a gente fazer muitas cagadas, né? Besteiras. E uma que eu poderia ter feito é largar simplesmente tudo e não voltar, né? Então, ainda bem que eu não fiz isso. Ok? É isso. Acho que é isso, né? Agora eu vou jantar, que eu estou com fome. E feliz ano novo novamente. 새해 복
많이 받으세요. É isto e até ano que vem. Ah, e os vídeos eu continuo com os vídeos lá do Coreano Online, né, da nossa escola. Toda semana sai vídeo novo. Então, se você quiser continuar estudando com um pouco mais como fala, constância, né? Porque aqui nesse canal não tem muita coisa nova. Acessem lá o Coreano Online, tá? E também, acho não, vai rolar um intensivo logo mais em janeiro, então vocês podem ficar de olho aí, né? Isso pra quem conseguiu jogar até aqui, né? Nesse momento do vídeo. Pra saber. É isso. Até, obrigada por me aguentar até aqui. Obrigada por estar no meu canal, né? Apesar de eu não dar muita atenção. Não quanto eu gostaria. Então, sou muito agradecida por tudo, né? Então, fiquem bem, se cuidem de verdade, cuidem de quem vocês amam. E sempre, né, se mantenham ativos, estudando, fazendo o que gostam, tá? É isso, 행복하자, 아프지 말고. Lembra dessa música? Lembrei dela, linda. 안녕히 계세요. 감사합니다.